Ou quando a mãe fala, vamos dormir, vamos escovar o dente, ou comer uma comida boa, saudável, a criança já apresenta uma resistência. Então, esse gostinho de judiar dos animais, de machucar o amiguinho, de judiar dos outros, isso já é o que se chama de inversão, e que a criancinha pequenininha já tem, que é o gostinho em fazer o errado. E aí entramos até num ponto da metafísica, de conceitos de bem e de mal. Existe uma ideia corrente de que o que é proibido é mais gostoso, de que o pecado é saboroso, de que o erro tem um gosto maior. Por exemplo, você sabe que fumar não te faz bem, mas você vai e fuma. Isso é uma autodestrutividade que o ser humano já tem, que é um prazer em fazer o errado, o mal para si mesmo e para o semelhante. Então você vê as cidades todas pichadas, isso é um prazer em destruir. Então às vezes uma pessoa pega um carro e vai a toda velocidade, ele se droga, ele se embebeda, ele sabe que vai fazer mal, mas ele tem um gosto em fazer aquilo. E isso é a nossa autodestrutividade que se colocou nas leis, nos hábitos sociais, na vida, e que está levando a humanidade a um suicídio coletivo. Então a inversão precisa ser percebida rapidamente, porque a humanidade está destruindo as florestas, os mares, o ar, e não para. Por exemplo, a gente sabe que o dióxido de carbono está sufocando a todos. No entanto, a venda de automóveis aumentou de uma maneira assim vertiginosa. Parece que quanto mais nós sabemos que nós não devemos fazer uma coisa, mais nós nos sentimos atraídos para realizar aquilo. Você já reparou nisso? E tudo aquilo que a gente sabe que faz bem, estudar, trabalhar, ser bom, fazer o bem para o próximo, isso é uma coisa que o ser humano tem resistência. Por exemplo, é muito fácil você aceitar ir para uma academia, para fazer ginástica, para ficar mais bonita, mas se alguém te pede, olha, pega aquela vassoura e varre a casa, ah não, aí está cansado, aí vai dar dor nas costas, compreende? Então, o ser humano, ele no fundo tem essa inversão e ele é contra o bem dele e dos outros, e isso faz mal para a nossa saúde física, psíquica, social e ambiental. Então nós precisamos conscientizar isso logo antes que a humanidade exploda com o planeta, porque no fundo todos vão nessa direção. Vivemos na cidade de São Paulo agitada, barulhenta, a gente está tendo até problema para gravar o programa. Como a gente pode desacelerar na cidade de São Paulo? Quais são as dicas? Thaís, boa pergunta, porque o ser humano dia a dia ele está cada vez mais exteriorizado, disperso. Cada vez mais o ser humano dá valor a coisas assim de máscara, supérfluas, materiais, de poder econômico, e esta vida muito materializada, muito exteriorizada, buscando satisfação em questões exteriores, sociais, materiais, está nos tornando dia a dia mais infelizes. Porque a verdadeira felicidade, ela vem do interior do ser humano. Ela vem desse aspecto que nos é mais, uma vibração mais elevada, que são fatores estéticos, culturais, humanitários, de ideais e mesmo espirituais. Então o ser humano, se ele não se voltar mais para o seu interior, se não buscar mais dentro de si e da sua vida até transcendental a fonte dessa satisfação, do equilíbrio, da felicidade, mesmo no que é bonito, na beleza, nas artes, então o ser humano não vai conseguir lidar com esse caos que está lá fora, porque o caos que nós estabelecemos dentro de nós, de pensamentos desordenados, de ideias ruins, a parte do que a gente tem medo, do que a gente se preocupa, nunca vai acontecer. São delírios, são problemas que o ser humano às vezes briga, cria, sem motivo nenhum de existir, sem necessidade nenhuma. Então o caos que nós vemos no exterior reflete, espelha o caos que nós temos no nosso interior. Então, o nosso interior está bagunçado, com pensamentos invertidos, egoístas, inveja, raiva,
Nós temos que conscientizar isso para voltar a ter um equilíbrio maior, nos ligarmos a até ao divino, ao espiritual das nossas vidas, para que a gente possa, tendo um equilíbrio maior interno, tendo mais saúde, inclusive física, levar ao nosso ambiente essa energia boa, energia divina, que é a base da vida. E por que o índice de violência doméstica é tão grande? Então, essa é uma pergunta interessante, porque o problema do ser humano é ele achar que a culpa dos seus problemas está nos outros, ou está em causas externas. Nós achamos que nós somos infelizes ou nós não nos realizamos na vida porque os pais não deixam, porque nós não tivemos os mesmos privilégios de outras pessoas, porque o nosso cônjuge atrapalha a nossa vida, porque nós temos os filhos que precisam cuidar e nos são um peso. Enfim, sempre o ser humano arranja uma desculpa, uma causa exterior para a sua problemática. E isso se chama projeção, se chama identificação projetiva até em certos casos. E o grande índice de divórcios que se percebe atualmente vem desse fenômeno da projeção, um culpando ao outro pela sua infelicidade. E por que acontece isso? Porque se nós buscamos a felicidade no exterior, se nós achamos que um outro semelhante vai nos trazer a felicidade, nós já incorremos numa inversão e num erro muito grande. Porque nós temos a nossa felicidade que só pode vir de nós próprios, do nosso íntimo. Então, se nós temos uma vida voltada para o bem, para a ação boa, para desejar o bem ao próximo, nós vamos nos beneficiar desse bem que nós desenvolvemos e podemos estender esse bem ao nosso semelhante. Mas se eu quero sugar o bem do outro e o outro quer sugar o bem de mim, então eu vou achar que o outro vai me fazer feliz, então aí já começa uma relação mal resolvida. Porque sempre a pessoa vai ter os seus problemas. Não existe ninguém perfeito. Mais dia, menos dia, essa problemática vai começar a aparecer. Então, eu vou começar a culpar o outro por uma felicidade que o outro, por melhor que ele seja, ele não vai poder me fornecer. Porque o bem que eu tenho vem do bem que eu mereço, que eu realizo, que eu aceito na minha vida. Então, os países, por exemplo, do primeiro mundo, que são arrogantes, né, que pisam nos outros, que são chamados de terceiro mundo, exploram, esses são admirados, inclusive pelos explorados. E, no entanto, os povos mais agradáveis são justamente os do terceiro mundo. Quando um europeu, um americano quer descansar, para onde ele vai? Vem para as praias do Brasil, vai para a Indonésia, porque é um ambiente mais humano, compreende? E, no entanto, o chamado terceiro mundo coloca os europeus, os norte-americanos, os países mais ricos, lá em cima, achando que os milionários, os arrogantes, os exploradores, esses são indivíduos superiores e que podem beneficiar a população. E é justamente o contrário. São aqueles mais humildes, os que mais servem, os que, inclusive, são indivíduos geniais, eles geralmente são desprezados, são atacados e perseguidos pela sociedade. Tem algum povo que se aproxima desse conceito que você acabou de falar? Tem. Inclusive, eu já tive a oportunidade, Thaís, de atender pessoas de praticamente todas as raças. Eu trabalhei no Brasil, trabalhei muitos anos nos Estados Unidos, na Europa, em diversos países da Europa. Lá existem imigrantes, inclusive da Ásia, do Oriente Médio. E eu posso dizer uma coisa, por incrível que pareça, puxando a sardinha para o nosso lado, o brasileiro é o povo mais equilibrado do mundo, emocionalmente. É o mais equilibrado. Por quê? O brasileiro é o mais tolerante, o brasileiro é o menos racista, o brasileiro, ele não tem uma ideia, assim, imperialista. O brasileiro, inclusive, se coloca abaixo dos outros povos. Ele admira e respeita todos os imigrantes que cá chegam. A nossa cidade, por exemplo, de São Paulo, é uma cidade verdadeiramente internacional, cosmopolita. Aqui você vê judeus convivendo com árabes, convivendo com alemães, convivendo com americanos e brasileiros e